Queria que você repetisse comigo. Criação, queda e redenção. Glória a Deus. É sobre isso que a gente vai falar. Realidades de uma nova criação, nesses três aspectos. Criação, queda e redenção. Abre seu coração. Você vai aprender algo de Deus nessa noite. Amém? Para aplicar na sua vida, para que você coloque em prática, para que você se aposse daquilo que Cristo já conquistou para você. Se você já nasceu de novo, eu sei que a maioria aqui já fez isso. O diabo, irmãos, ele que fica insistindo em roubar a nossa fé. É como a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e as sementes se espalharam. Umas caíram na estrada, outras caíram nas pedras, outras caíram nos espinhos e outras em terras cultivadas. As que caíram, irmão, nos solos que não foi em terra cultivada, elas sofreram intempéries, elas não frutificaram. Então, uma palavra que é implantada no nosso coração, ela tem que ter da nossa parte um coração favorável para que ela penetre e gere fruto. Amém? Glória a Deus. Então, na criação, essa é a sua realidade. Você é uma nova criatura se você nasceu de novo. Se você já confessou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Então, na criação, irmãos, quando Deus, na verdade, não é a sua fase, foi lá na criação do homem, lá no Éden, quando Deus criou o homem era a maior autoridade que Deus constituiu sobre a terra. O homem dominava, irmão, sobre a terra. Na criação, o plano original de Deus, a intenção de Deus que não mudou, tanto é que ele mandou Jesus para poder alinhar novamente as coisas. Mas o plano original de Deus para o homem sempre foi comunhão, sacerdócio e governo. Hoje eu estou para pedir para vocês repetirem: comunhão, sacerdócio e governo. Amém? Esse era o plano original de Deus para a nossa vida e esse plano permanece de pé. Amém? Por que comunhão? Deus criou o homem para ter um relacionamento íntimo com Ele. Se você quer saber mais sobre relacionamento com Deus, vai no YouTube e escuta o culto do domingo passado, porque a gente falou muito sobre isso. Então, Gênesis 3:8 diz o seguinte: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Esse texto, irmão, nos diz que Deus, todos os dias, na viração do dia, quando o dia estava acabando, ia lá ter comunhão, ter cumplicidade, ter relacionamento com o homem. E como você sabe, o homem perdeu o direito à comunhão por causa da queda. A gente vai falar sobre isso. O outro aspecto do plano original de Deus era o sacerdócio. Deus sempre quis que o homem tivesse um cuidado das coisas, com as coisas que Ele deixou, e uma reverência a Ele. Amém? Deus deixou para o homem um sacerdócio. E Deus também planejou governo para o homem, dominando sobre a terra. Onde é que está isso? Gênesis 1:28. Você pode voltar um pouquinho. Gênesis 1:28 é um texto que eu leio recorrentemente. Diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Isso foi um decreto de Deus, isso foi um desígnio de Deus. Na verdade, essa bênção do Senhor, e Deus os abençoou e lhes disse, foi a primeira coisa que o homem ouviu ao ser criado, uma designação para ser abençoado, para frutificar, para prosperar, para dominar. Amém? Irmãos, a boa nova é que essa bênção continua sobre nós que estamos em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Deus tinha um propósito extraordinário. Ele sempre teve esse propósito. Agora, eu quero voltar um pouquinho para te dizer o seguinte: quando eu insisto em dizer, irmão, se anima com a palavra, se anima com aquilo que está sendo dito, que é a respeito da sua vida, é para que o culto, ele não se torne algo passivo da sua parte, ao ponto de você achar, é bonito o que ele falou, mas que coisa interessante, inteligente, olha que palavra legal que ele disse ali. Mas, irmãos,
quem está ouvindo a palavra precisa entender e tomá-la como pessoal. Ei, é comigo. Sou eu que sou alvo do propósito de Deus para governar nessa terra. Jesus fez isso para mim e eu estou animado, porque as dificuldades, elas vão encontrar diante delas e eu vou me deparar diante das dificuldades dizendo, ei, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus me criou para ser. Amém? Aleluia. Saber quem você é em Deus vai te fortalecer contra todo ataque de depressão, de baixa autoestima, de sentimento de comiseração. Você vai se tornar forte. Amém? Porque você é filho e filha de um Pai poderoso. Aleluia. Mas, irmãos, o homem recusou o plano de Deus para ele e ele caiu. A queda, irmão, ela se deu com a morte espiritual do homem por causa do pecado. O homem pecou, morreu espiritualmente e caiu da sua posição de comunhão, sacerdócio e governo. Amém? Foi isso que aconteceu. Agora, o pecado, que significa fracasso, iniquidade, transgressão, oposição a Deus, ele não começou com Adão e Eva. Não foi Adão e Eva que primeiro pecou, que trouxe o pecado, não. Adão e Eva transferiu isso para a humanidade, mas quem começou com o pecado foi Lúcifer, foi o diabo. E tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Assinado, Satanás. Você lembrou do meme, né? Mas o homem, irmãos, ele decidiu se associar ao diabo, que por sua vez era oposto a Deus, era inimigo de Deus e tentava usurpar aquilo que Deus era, tomar o lugar de Deus. Então o homem deixou de exercer seu sacerdócio, de exercer o seu governo e de ter relacionamento com Deus. E no momento, irmãos, que o homem acolheu no seu coração a liderança do diabo, é muito mais do que eu comer um fruto que não era permitido, mas foi mesmo um acolhimento da liderança do diabo. Sabe, nós somos hoje guiados pelo Espírito de Deus, mas outrora, por causa do pecado, nós éramos guiados pelo espírito do mundo que jaz no maligno, que é Satanás. Amém? Você tem medo de falar no nome dele? Ele é derrotado, irmão. Fique tranquilo. Amém? Ele é um chibum, não vale nada. Amém? A nossa batalha, irmãos, o nosso bom combate da fé é um combate vencedor. A gente só precisa, irmãos, situar o diabo no que ele de fato é, um derrotado. Amém? Ele está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Sendo pisoteado, derrotado na posição de submissão ao nome de Jesus que foi dado a nós como igreja. Então, no momento que o homem acolhe a liderança do diabo sobre a sua vida, fazendo o que Satanás lhe sugeriu, ele morre espiritualmente e se torna pecador. Foi isso que aconteceu. A humanidade, e há um exemplo, vocês já me ouviram falar, mas a igreja está tão renovada de pessoas. Há alguém que não ouviu esse exemplo, é como alguém que ganha em uma loteria, que é quanto mais apostador, é viciado em aposta. E ele tem uma família grande, mas ele vai lá caladinho, aposta tudo, vende sua casa, aposta todo o dinheiro na Mega Sena da virada, que vai dar mais de 100 milhões de reais. E aí ele aposta tudo. Mas, irmão, quando tem lá aquele sorteio, voa lá, o número dele não saiu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem comprou a casa vai querer saber disso? Tá cá a minha casa. A casa agora é minha. E a mulher e os meninos que nem participaram do negócio vão dizer, não, eu não participei do negócio, eu vou continuar na casa. Pode ser? Por causa do erro do cabeça, todos vão padecer. Foi isso que aconteceu conosco. Por causa do erro de Adão, que representava a humanidade, toda a descendência humana padeceu.
Essa queda do homem, irmãos, ela consiste na morte espiritual. E morte espiritual é a perda da autoridade, da comunhão que o homem tinha com Deus. Amém? Mas Gênesis 2, 16 e 17 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Eu quero te dar uma instrução sobre certamente morrerás. Quando Adão comeu o fruto, ele morreu? Sim ou não? Esse morrerás se refere a dois tipos de morte. E morrendo, morrerás. Morrendo espiritualmente, entrou o pecado e a corrupção no mundo, permitindo que operasse a morte física. Há 3 tipos de morte. Você está curioso para saber? Então, Adão e Eva, eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente para poder morrer fisicamente. Amém? Porque Deus criou o homem para a eternidade, para a incorruptibilidade, e foi o pecado que trouxe a bagunça, a doença, a miséria, a morte. Amém? Aleluia. Deus é bom. Então, 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte espiritual, que operou com a queda do homem. E morte espiritual não é a ausência de espírito. Ah, fulano é morto espiritualmente, ele só tem corpo e alma, não tem espírito. Não, morte espiritual é alguém cujo espírito não se relaciona com o Espírito de Deus. Amém? Você não é apenas intelecto, nem apenas corpo, você tem um espírito. E é no espírito que você se relaciona com Deus, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas são discernidas, compreendidas espiritualmente, e que os verdadeiros adoradores adoram o Pai ou se relacionam com Ele em espírito. Amém? Então, o nosso espírito humano é quem tem a capacidade de ouvir o Espírito de Deus. Agora, a nossa alma, ela está juntinha com o Espírito. Amém? E ela ouve o Espírito que está fortalecido. Se o volume do ouvido da alma não estiver alto, se não estiver com muita creca no ouvido, ouvindo um monte de bobeira na sua alma, cheio de Instagram, cheio de pornografia, cheio de preocupação, cheio de mau relato, isso aumenta o volume dessas coisas. Você não consegue ouvir Deus falar no seu espírito, porque Deus está falando. Amém? Depende de nós querer ouvir, parar para ouvir. Amém? Então, a morte espiritual é estar separado de Deus e sem comunhão com Ele. Romanos 8, 23, você não precisa ir lá, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte espiritual. Amém? Que, consequentemente, gerou a morte física. E a segunda morte é essa, a morte física. A morte física é a separação entre o corpo e o espírito com a alma. Amém? Que leva, a morte física leva à decomposição da carne. Todos nós sabemos que o corpo ele vai se degenerar, se decompor, se desfazer, mas o espírito junto com a alma não. Pastor, então, quando alguém morre, a sua alma, o seu intelecto acompanha o seu espírito? Sim. Eu vou te falar como é que a gente pode crer nisso. Lembra da... Não é uma parábola, porque Jesus disse, não citou como se fosse. Citando um exemplo para que alguém entendesse alguma coisa, Jesus disse sobre o rico e Lázaro. Lembra do rico e Lázaro? Quando eles estavam no seio de Abraão, o rico viu Lázaro com Abraão e disse: Pai Abraão, deixa eu voltar lá e falar com os meus irmãos, com a minha família, para que eles não venham para o lugar que eu estou. Ele estava no Hades, no inferno. E Abraão disse para ele que não podia voltar depois da morte, segue-se o juízo, enfim. Mas isso comprova que o rico ele estava morto, mas ele estava com as suas lembranças e sentimentos, ou seja, a sua alma. Amém? Então, a morte física é uma decorrência também do pecado, da morte espiritual. Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Ele diz que o corpo sem o espírito
está morto. Então, quando nós estamos no velório e está aquela urna funerária lá, ali está um corpo, mas o verdadeiro homem ou mulher interior, que representa aquele corpo, ele pode estar com o Senhor ou pode estar num castigo eterno. A morte física, irmãos, ela nunca fez parte do plano original de Deus. O homem, ele estava destinado à eternidade e à imortalidade. Esse tipo de morte, ela foi uma consequência da morte espiritual, como eu disse. E morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Então, Jesus, por exemplo, na cruz, primeiro, ele morreu espiritualmente. Quando ele disse, Pai, ele entregou o seu espírito. Ele morreu espiritualmente, irmãos, quando ele tomou o cálice da nossa iniquidade. Quando ele tomou o cálice das nossas transgressões. Então, ele morreu espiritualmente. Ele se separou do seu Pai, de ter comunhão com o seu Pai. E depois ele morreu fisicamente. Mas o seu corpo não se degenerou. Amém. Ei, o corpo de Jesus não se degenerou, nem a morte pôde prendê-lo, nem o inferno pôde prendê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, irmãos. E ele tomou o cativeiro, ele dominou o inferno e a morte, e ele triunfou, está assentado à destra de Deus, reinando soberanamente. E aí, agora eu quero te dizer uma coisa: nós estamos, irmãos, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Amém? Ele foi o primeiro, o primogênito, irmão, para que todos nós tivéssemos um espaço no coração de Deus. Amém? Nós estamos nessa posição. Efésios 2, 4, 6. Vá lá nesse texto, versículos 4 a 6, diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmão, quando eu digo para você que nós estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais, não é para você ir para a galera, se animar, para me agradar, não. Eu estou falando sobre a sua realidade, sobre a realidade da sua nova criação, sobre aquilo que Jesus fez por você, sobre aquilo que Jesus fez por mim. Amém? Aleluia. Morte eterna, irmão, ou segunda morte. Na verdade é a terceira morte e a segunda morte, isso no que diz respeito ao aspecto espiritual. Então, morte eterna é o terceiro tipo de morte. Eu falei de morte espiritual, de morte física e de morte eterna agora. O que é a morte eterna? É o destino final de quem não aceita o resgate da salvação. Sabe, quando eu penso sobre isso, eu imagino aquela ilustração de alguém que está preso numa ilha e está ali crendo, Deus vai me tirar daqui, Deus vai me tirar daqui. E aí passa um barquinho. Sei, rapaz, vamos lá, eu te salvo. Ele diz, não, Deus vai me tirar daqui. Daqui a pouco pousa um helicóptero. Rapaz, vamos lá, assim, eu estou crendo, Deus vai me tirar daqui. Bem assim, irmão, são algumas pessoas. O evangelho tem sido pregado, a palavra tem sido falada, e elas estão ignorando os sinais. Sabe, mas uma hora a maré vai encher. E por ter recusado a salvação, aquela pessoa vai ficar afogada, infelizmente. Então a morte eterna, ela é destinada aos ímpios, quando eles ressuscitarem, e eles serão lançados no lago de fogo e de enxofre, e sofrerão uma penalidade eterna, banidos da face de Deus para sempre. João 5, você pode ir lá. Então, João 5, 28 e 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Irmãos, o homem é um ser eterno espiritualmente. Por essa razão, nós passaremos a eternidade de duas formas:
ou com o Pai, na vida eterna, ou no lago de fogo e enxofre, na condenação eterna. Sabe que nós falamos daquilo que Cristo fez por nós, mas a mensagem do Evangelho, irmãos, ela tem esse aspecto também. E a gente precisa atentar, porque nós não vamos acabar aqui nesse mundo, não. Nós temos uma vida eterna com Deus. Amém? Aleluia. Agora, a queda do homem, ela não se deu de uma hora para outra, no sentido do mecanismo da abordagem de Satanás. Houve um processo ali. Amém? E esse processo, irmão, é a respeito de 3 abordagens que até hoje o diabo usa para nos tirar do foco de Deus, que são a concupiscência da carne. Repita comigo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, concupiscência, o que é isso? Pastor, que é um tipo de cuscuz novo que inventaram aqui no Nordeste. É um cuscuz com paciência. Então, concupiscência reflete os desejos desenfreados que escravizam alguém e direcionam a vida desse alguém. Alguém que é escravo dos seus desejos. Concupiscência reflete isso. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. 1 João, versículo 2, 16 e 17. Você está recebendo alguma coisa? Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom. A palavra dele é maravilhosa. Então, 1 João 2, 16 e 17 diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em outras versões, permanece eternamente. Amém? Aleluia. Essas 3 concupiscências foram, esses 3 aspectos da queda, eles foram expostos para Adão, que caiu nessa. Veja Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O que é que está dito aí? Que a árvore era boa para se comer. Boa para se comer. Concupiscência da carne. Diz que a árvore era agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. E que a árvore era desejável para dar entendimento, para ser o maioral. Soberba da vida. E Adão abraçou essa. Jesus, ele também foi tentado nessas mesmas 3 áreas. Você vai sair daqui nessa noite mais consciente de quem você é em Cristo. Daquilo que a salvação que Cristo conquistou para nós, conferiu para a nossa vida. Amém? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E aí vai começar o diálogo do diabo. O diabo chegou e disse-lhe: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Em que área o diabo estava tentando Jesus? Concupiscência da carne. Se tu és Deus, come, abandona isso que você está com um propósito aí. Jesus respondeu com a palavra, porque, irmãos, todas as vezes que há uma abordagem de Satanás a respeito dessas 3 áreas, ele vai deturpar algo que Deus criou. Ele vai querer modificar uma verdade, travestindo ela de um parecer bom para destruir a gente. Amém? É como se fosse mesmo uma ratoeira com queijo. Olha como é gostosinho, como é cheirosinho. E o rato vai lá e plá, morre. Dá uma aparência de que é bom, mas não dá certo. Então, Jesus respondeu com a palavra, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Versículo 5. E o diabo
levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Mostrou-lhe em um momento todos os reinos do mundo. Concupiscência dos olhos. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Sabe que de fato tudo foi dado ao diabo quando o homem perdeu a autoridade. Mas Jesus, irmãos, ele sabia a verdade completa. E ele disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Versículo 9: levou também a Jerusalém e pô-lo sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Soberba da vida. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o maioral, se lança daqui para baixo. Porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, para que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Mas Jesus, respondendo, lhe disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-lhe dele por algum tempo. Sabe, irmãos, ainda hoje o diabo aborda a nossa vida nessas três áreas. Mas assim como Jesus, nós precisamos manter firme a palavra em nós implantada e abrir a nossa boca e dizer: não, há uma verdade plena da palavra de Deus que eu preciso falar essa circunstância, que eu preciso falar esse desejo, que eu preciso falar esse sentimento. Estou com ódio de fulano, estou com vontade de matar ele. O amor de Deus foi derramado no meu coração. Eu posso perdoar porque Cristo conquistou essa capacidade para mim. Amém. Inclinações de adultério, inclinações de mentir, inclinações de roubar. O diabo mostrando coisas para você, lhe tornando soberbo, soberba. Você precisa encarar, irmãos, o que a palavra diz a respeito disso e aplicar isso na sua vida, na minha vida. Amém? Sabe, querido, Satanás fez isso com Adão e Eva, ele fez isso com Jesus. E de fato ele está tentando fazer conosco. Ele se ausenta por um tempo, mas depois ele volta. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai sempre distorcer a palavra. Adão e Eva, irmãos, eles comeram essa pilha. Eles caíram nessa. Mas Jesus, ele permaneceu de pé, combateu com a palavra, para que nele a gente possa fazer a mesma coisa. Amém? Agora, irmãos, eu falei da criação, da queda, mas glória a Deus pela redenção. Amém? Essa é a parte nossa, essa é a parte que nos cabe. Glória a Deus pela redenção. O que é redenção? Você pode se perguntar: o que é redenção? Redenção é o livramento de algum mal por meio do pagamento de um preço. É o livramento de algum mal por meio do pagamento de um preço. A redenção é o preço que Jesus pagou para devolver ao homem a sua posição de comunhão, sacerdócio e governo. Amém? Jesus, irmãos, ele veio nos resgatar, nos redimir, pagar o preço por nós. Mateus 20, 28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Veio dar a sua vida em resgate de muitos. E nesses muitos, irmãos, estamos nós. Amém? Nele, irmãos, nós temos redenção. Colossenses 1, 13 e 14 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu nome, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Hebreus 9, 12: nem por sangue de bodes, a redenção, irmãos, ela não é uma promessa, mas ela é um fato consumado para aquele que crê. Amém?
Não vai acontecer se você já crê em Jesus. Já aconteceu. Você já é redimido. Você já é perdoado. Amém? Não é uma promessa, é um fato consumado. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez só no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Pelo que o sangue de Jesus fala até hoje. Hebreus faz uma referência ao sacrifício de animais que era feito pelo sacerdote por um período para encobrir as transgressões do povo e o povo poder experimentar algo de Deus até que chegasse à plenitude dos tempos, porque a lei mosaica, ela era como um aio, um guia que ia indicar para Cristo. Eu costumo pensar que ela era um ato de misericórdia de Deus, porque se não tivesse aquilo, o homem ia se espatifar todo. E Deus colocou a lei para poder preservar até que Cristo fosse manifesto na plenitude dos tempos. Mas esse texto diz que aqueles sacrifícios periódicos de animais, Jesus substituiu pelo seu próprio sangue. E ele entrou de uma vez por todas no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Ô irmão, há poder no sangue de Jesus. Aleluia. A redenção, ela foi por meio do sangue de Jesus derramado na cruz. Pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário o sangue de Jesus para estabelecer a nossa redenção. Ei, querido, eu queria te animar nessa noite a respeito daquilo que Cristo conquistou para você. Jesus, irmãos, ele morreu para nos livrar da morte. Ele morreu por nós para nos livrar da morte eterna. Ele se fez pecado por nós. Nós somos comprados por um preço de sangue. Quando ele se fez pecado por nós, ele não apenas nos substituiu no sacrifício, na morte de cruz. Aquela cruz era para nós, mas ele se identificou com o homem. Ele se posicionou de uma maneira empática, com empatia, no lugar do homem. Ele se fez homem para padecer algo que era para mim e para você, e nos dá de graça. Pela graça sois salvos. Aleluia. Nós somos comprados por esse preço de sangue. Entenda uma coisa: você vale o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus é tão precioso, você vale o preço do sangue de Jesus. Alguém morreu por você. Não foi uma morte pelo mundo, foi uma morte por mim. Jesus não é o salvador do mundo, ele é o meu. Ele é o seu. A morte de Cristo, irmão, trouxe vida a todos nós. Esse preço nos livrou do poder de Satanás. Você não deve mais nada ao diabo. Você não deve mais nada ao inimigo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, irmãos, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Tudo que o diabo tinha de acusação sobre a minha vida, sobre a sua vida, acabou. Ah, pastor, mas eu fiz isso no passado. Ah, mas tem um pensamento que me acompanha, um sofisma, uma insistência de lembrança pelo que eu pratiquei. Ei, nova criatura. Essa é a sua realidade. Jesus consumou, irmão. Ele cancelou o escrito de dívida, a condenação que era sobre nós. Ele nos livrou da opressão do diabo. Aleluia. Ele nos posicionou em uma condição que por nós mesmos a gente não conseguiria se colocar.
Só Ele poderia fazer isso. E Ele o fez. Aleluia. Deus é bom, irmão. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus.